Você já ouviu falar do sudário de Turim, aquele tecido lendário que muitos acreditam ter sido usado para envolver o corpo de Jesus Cristo? Mas, e se eu te dissesse que, por trás desse mistério milenar, há uma série de erros e enigmas que podem abalar a visão tradicional sobre esse objeto sagrado? Será que ele é mesmo o pano que tocou o corpo de Cristo, ou há algo mais por trás de tudo isso? Neste vídeo, vamos explorar os erros históricos, anatômicos, científicos e até religiosos que cercam o sudário de Turim. Prepare-se para descobrir revelações surpreendentes e questionar tudo o que você pensava saber sobre esse enigma milenar. O primeiro erro que cometemos ao analisar o sudário de Turim é partir do pressuposto de que o Jesus dos Evangelhos realmente existiu, como uma figura histórica, tal como é descrito nas Escrituras. Afinal, nos Evangelhos, ele nasce de uma virgem, realiza milagres e ressuscita dos mortos, eventos que, no fundo, são uma questão de fé, e não de evidência histórica. O Jesus que aparece nessas narrativas não é um personagem histórico, mas sim uma figura construída, com um propósito pedagógico, para ensinar e fortalecer as primeiras comunidades cristãs. Um exemplo disso é a passagem da mulher adúltera, em João 8, 1 e 11. Esse episódio, onde Jesus impede que apedrejem uma mulher, não é um fato histórico, mas uma história inserida, para ensinar sobre perdão e misericórdia. A ausência desse relato nos primeiros manuscritos de João sugere que foi acrescentada posteriormente pelos evangelistas com um propósito pedagógico, não como um evento real. Quando colocamos o sudário de Turim nesse contexto, começamos a perceber que ele não pode ter envolvido o corpo de Jesus, já que o próprio Jesus descrito nos Evangelhos nunca existiu de fato. O sudário acaba se tornando, então, uma tentativa de consolidar uma narrativa religiosa que precisa de um objeto físico para validar sua crença. O segundo erro do sudário de Turim está na posição do cabelo da imagem. Se a impressão fosse de uma pessoa deitada, como se acredita, o cabelo deveria cair para trás devido à gravidade. No entanto, no sudário, o cabelo está caindo sobre os ombros, como se a pessoa estivesse em pé. Quando alguém está deitado, os fios de cabelo se moveriam para a parte posterior da cabeça, não ficariam sobre os ombros. Essa discrepância sugere que a pessoa representada estava em pé no momento da impressão, o que não condiz com a posição que deveria estar, se o sudário fosse de um cadáver real. Isso levanta dúvidas sobre a autenticidade da relíquia e sua relação com o corpo de Cristo. As manchas de sangue no sudário de Turim também levantam questionamentos sobre sua autenticidade. Quando o sangue entra em contato com um tecido, especialmente em situações de ferimentos reais, o que se observa não são manchas bem definidas, como as do sudário. Em vez disso, o tecido tende a absorver o sangue de maneira irregular, criando manchas difusas, com bordas borradas, como ocorre quando aplicamos um pano sobre um ferimento. O sangue se espalha e se mistura com o tecido de forma mais fluida, sem as linhas nítidas e definidas vistas no sudário. No entanto, no sudário, as manchas de sangue estão extremamente bem delineadas, como se o sangue tivesse sido colocado deliberadamente sobre o pano, sem que o tecido tivesse absorvido ou se misturado com ele de maneira natural. O que sugere que as manchas podem ser o resultado de algum tipo de processo artificial ou técnico para criar as marcas visíveis no sudário. Muitos defensores da autenticidade do sudário afirmam que a imagem é uma representação 3D do corpo de Cristo. Mas, ao analisarmos a questão de perto, surgem inconsistências que não podem ser ignoradas. Para começar, a ideia de que a imagem é tridimensional é, no mínimo, problemática.
Se essa imagem fosse realmente uma representação 3D de um corpo real, ela deveria seguir certas regras físicas. Quando se coloca um tecido ao redor de um corpo real, a imagem fica distorcida, já que o corpo teria uma curvatura que faria a projeção da imagem ser deformada nas áreas mais distantes, como os ombros ou as laterais do corpo. Porém, no sudário, a imagem parece extremamente precisa, como se fosse perfeita em todas as suas formas. O que não faria sentido caso o pano estivesse realmente envolto em um corpo. O argumento de que a imagem no sudário não é de um corpo real, e que se fosse tridimensional o rosto apresentaria o efeito conhecido como máscara de Argamenon. Esse efeito é o resultado de uma impressão, onde a imagem de um rosto 3D fica achatada em uma superfície plana. Portanto, esse efeito não acontece no sudário de Turim, indicando assim que o sudário não é uma impressão de um corpo real, mas de uma figura em alto relevo. Tal comprovação pode ser testada através de simples experimentos com papel e tinta. Além da imagem parecer uma impressão de alto relevo, os dedos de uma das mãos são exageradamente grandes em relação à outra mão. À medida que analisamos a imagem tradicional de Jesus, especialmente aquela que vemos nas pinturas e no sudário de Turim, é importante questionar se essa representação realmente reflete a aparência de Jesus, caso ele tenha existido. Uma das características mais marcantes que está presente no sudário e em muitas representações artísticas são os cabelos longos e a barba. No entanto, isso levanta uma questão importante: será que Jesus teria realmente essa aparência caso tivesse existido? Se considerarmos o contexto histórico e cultural da época, podemos concluir que, provavelmente, não. De acordo com os costumes judaicos, quem fazia o voto de Nazireu, como os exemplos de Sansão e João Batista, deveria deixar o cabelo crescer e se abster de certas práticas, como beber vinho. No entanto, a Bíblia sugere que Jesus não era nazireu, no sentido estrito da palavra, pois ele bebia vinho, e isso é evidenciado em diversos episódios dos Evangelhos. Além disso, não há nenhum registro nos Evangelhos que descreva especificamente Jesus com cabelos longos. Em vez disso, é mais provável que ele tivesse um cabelo curto, como era comum entre os homens judeus de sua época. Se voltarmos no tempo, veremos que a representação de Jesus, tal como o conhecemos hoje, com barba e cabelos longos, não foi sempre a mesma. De fato, as primeiras representações de Jesus, como as encontradas nas catacumbas romanas, mostram-no de maneira bem diferente. Sem barba, com cabelo curto, com uma aparência jovem, e até com características que lembram mais um homem romano. Foi apenas a partir do século IV, durante o Império Bizantino, que a iconografia cristã passou a retratar Jesus, com barba longa e cabelos longos. Uma imagem que, curiosamente, estava ligada aos estereótipos dos filósofos gregos e sábios da época. A transição para essa nova imagem pode ter sido uma tentativa de associar Jesus a uma figura de autoridade e sabedoria. A falta de descrições detalhadas sobre a aparência de Jesus nos textos antigos, a questionabilidade da autenticidade do sudário de Turim e os costumes culturais da época sugerem que essa representação é mais uma construção artística e cultural do que um retrato fiel de sua verdadeira aparência. Após analisarmos todas as provas e evidências apresentadas neste vídeo, podemos concluir que o sudário de Turim, infelizmente, é uma fraude. As inconsistências históricas e as técnicas por trás da formação da imagem indicam que esse artefato não é genuíno. Embora tenha sido amplamente reverenciado como uma relíquia sagrada, a verdade parece ser bem diferente. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.